Convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galiléia. Quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro. Pararam à distância e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus, com o rosto por terra, e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser o estrangeiro. E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão. Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Podemos sentar um pouquinho? Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Hoje a igreja celebra a memória litúrgica de São Leão Magno. Ele nasceu no ano 395, no final do século IV. Desde jovem quis ser padre e, ao entrar para a formação sacerdotal, se distinguiu por uma reta intenção em agradar a Deus e buscar a santidade. Era um tempo de muitas heresias. A heresia que pululava neste tempo chamava-se monofisismo. Mono, physis, natureza. Os monofisistas diziam que Jesus só tinha a natureza humana, não tinha a natureza divina. E não é isso. Jesus é Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Jesus é uma pessoa divina em duas naturezas. A natureza divina unida substancialmente à natureza humana. É mais ou menos o que acontece hoje com os testemunhas de Jeová. Eles são monofisistas. Eles dizem que Jesus não é Deus. É o que acontece com os espíritas. Eles dizem que Jesus não é Deus. É o que acontece com os mormons. Eles dizem que Jesus não é Deus. E a palavra de Deus, a primeira carta de São João diz que todo aquele que nega o Filho não tem o Pai. Aquele que nega que o Filho se encarnou é do anticristo. Está escrito na Bíblia. Se alguém disser que Jesus Cristo não é Deus eterno encarnado, é do demônio. Este pensamento é demoníaco, porque é o demônio que não crê que o Verbo se fez carne. Porque o que salva a humanidade inteira é a encarnação do Verbo. Se o Verbo não tivesse se encarnado, se a segunda pessoa da Santíssima Trindade não tivesse feito carne, gente, ser humano no seio da Virgem Maria, nós não estaríamos celebrando esta Eucaristia. Isso aqui seria uma peça, uma encenação, seria um teatro. Jesus é Deus e Ele veio a este mundo no seio de Maria Virgem. E São Leão Magno, este Papa gigantesco, o cognome Magno significa isso, grande, porque ele foi muito grande mesmo num tempo de dificuldades, num tempo onde a igreja estava sofrendo perseguições internas com as heresias e perseguição externa. Perseguições externas por conta dos bárbaros, os povos vikings, os povos hunos, bárbaros, vinham do norte da Escandinávia, marchando, destruindo a Europa por onde passavam. Aonde eles passavam, eles saqueavam,
violentavam as mulheres, matavam os homens, queimavam, levavam as crianças como escravos. E nisso, quando ele atravessou os Alpes, né, porque a Itália é meio que protegida pelos Alpes suíços, né? A Itália faz fronteira ao norte com a Suíça, os famosos Alpes, né? E ali são montanhas de mais de 5.000 metros. Para atravessar essas montanhas não é fácil, mas Átila, que era rei dos hunos, de um povo bárbaro, ele conseguiu atravessar os Alpes. E nisso o que aconteceu? Nós estávamos no começo ali do século V, ainda tinha os imperadores romanos, os generais romanos, e eles fugiram, eles foram embora, eles deram no pé, deram no pé. E quem que foi enfrentar esse rei bárbaro, esse homem maldoso, esse homem que não via, que tinha sangue nos olhos, como dizem os historiadores? Átila tinha sangue nos olhos, e aonde a pata do cavalo de Átila pisava, dizia que não nascia mais grama. Tamanha barbaridade desse povo. Leão Magno, cheio do Espírito Santo, cheio da paz de Cristo, com uma força que nós desconhecemos, ele foi ao encontro de Átila, e ali houve um diálogo, e Átila, que não se rendia a nada e nem ninguém, nem mesmo a Deus, ele mesmo dizia, ali ele voltou, ele deu as costas e voltou, e se retirou. A Europa foi salva por este grande Papa. A partir daí a Europa começou a ser realmente evangelizada, porque livre das invasões bárbaras na região de Roma, o Papa pôde governar a igreja, não só na questão doutrinal, mas também na questão social. Por isso que é chamado Magno, Leão Magno, um dos maiores papas de todos os tempos. Lembrando que só São Gregório Magno tem o título de Magno. Leão Magno, Gregório Magno, 2 papas com o título de grande, porque eles salvaram a igreja nesse período. Nós também precisamos cada vez mais de homens e mulheres corajosos, que saibam enfrentar o poder temporal, o poder político. A primeira leitura no livro da sabedoria fala desse poder político que Deus irá cobrar, sim. Deus irá cobrar, porque é uma vergonha o que nós estamos vivendo. Tantos políticos roubando, tantos políticos adulterando as leis, não só roubando financeiramente, mas adulterando as leis. A Europa, que foi salva pelo cristianismo, hoje voltou as costas para o cristianismo. O Parlamento Europeu, todos os dias, dia e noite, vão fazendo leis contrárias ao ser humano, destruindo assim a civilização que foi construída sobre a luz de Cristo. O que está acontecendo na Europa está acontecendo também no Brasil. Essa crise que nós vivemos no Brasil não é gratuita, e ela não vem do Brasil somente, não é uma crise interna, isso vem de fora, né? As companhias, os bancos de fora, as companhias de petróleo, isso tudo está ligado na mão dessas pessoas. E elevam os preços, subjugam as pessoas, têm os seus conluios dentro dos países, dentro das cortes, e é por isso que nós estamos vivendo esta crise muito grande. Esses que estão alinhados com esse poder bárbaro, esse poder temporal, que são donos de empresas, corporações, donos de bancos, por isso eles podem subir a inflação de um país a hora que eles quiserem. Se você que vê política, gosta de estudar, se você não percebeu isso, você não percebeu absolutamente nada. É uma elite mundial que manda e desmanda, é um neobarbarismo, e nós vamos precisar de homens como São Leão Magno para se opor a isso, custe o que custar. O problema hoje dos países não são mais internos. Padre, por que o senhor está falando de política? Porque a primeira leitura do livro da sabedoria está falando de política, está falando dos governadores,
está falando dos presidentes, está falando dos poderosos, daqueles que têm poder neste mundo. O Senhor de todos não recuará diante de ninguém, nem se deixará impressionar pela grandeza, porque o pequeno e o grande foi Ele quem o fez, e a sua providência é a mesma para com todos. Mas para os poderosos o julgamento será severo. A vós, pois, governantes, dirigem-se as minhas palavras, para que aprendais a sabedoria e não venhais a tropeçar. Os que observam fielmente as coisas santas serão justificados, e os que aprenderem vão encontrar sua defesa. Portanto, desejai ardentemente minhas palavras, amai-as e sereis instruídos. Pergunta: os poderosos, os grandes, estão respeitando a Deus? Os poderosos, os grandes, estão legislando conforme o bom senso, a ética, a moral, a dignidade humana? É São Leão Magno mesmo que diz: toma consciência, ó cristão, porque tu participas da natureza divina. 2 Pedro capítulo 1, versículo 3. Nós somos participantes da natureza divina, e os monofisistas negavam a natureza divina de Jesus Cristo. Se Jesus Cristo não é Deus, vã é a nossa fé, vã é a nossa pregação, vão são os sacramentos, vão são a liturgia, vão são a moral, e nós não rezamos a nada e ninguém, porque o nosso mediador diante de Deus é nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje ainda esta heresia dizendo que Jesus Cristo é somente um homem, somente um profeta, uma pessoa especial, isso aí pulula muito neste mundo, nas universidades e nas correntes filosóficas e entre os governantes, porque dizendo que Jesus Cristo não é Deus, eu justifico todas as minhas iniquidades, eu posso fazer o que eu quiser, como dizem os satanistas, né? Faze o que tu queres, pois há de ser tudo da lei. É o lema do Telemann, de Aleister Crowley, o maior satanista do século XX. O satanismo se baseia na negação da divindade de Cristo, na blasfêmia contra Cristo. E hoje nós atingimos um grau de negação da divindade de Cristo, onde se justifica todas as loucuras em matéria jurídica, parlamentar, governamental. Por isso que nós estamos na situação que estamos. Mas eu vou dar um recadinho para todos que têm ouvidos: não brinquem com Deus, não brinquem com a providência divina. Ao Senhor pertence a terra e tudo que ela encerra. Salmo 23, versículo 1. Não brinquem com Deus. O mar está à sua disposição, os ventos estão à sua disposição, o núcleo da terra está à sua disposição, o fogo está à sua disposição, os astros estão à sua disposição, os vulcões estão à sua disposição. Todos os governantes na história que brincaram com Deus se lascaram. E se essas famílias detentoras do poder, que têm conluios em todos os países, através de sociedades secretas, não se converterem, o mundo será chacoalhado. Nossa Senhora não brinca, Deus não brinca. O Evangelho de hoje, nós vemos Jesus curando 10 leprosos, somente um voltou para agradecer. Todo respeito, te amo, quero teu bem, mas também não brinca com Deus não. Não brinca com Deus, não brinque com os ministros de Deus, não brinque com o que é santo, porque Deus não dorme. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Coração imaculado de Maria, confiança, saúde, vitória.